Olá, pessoas, boa tarde, a paz do Senhor. Gente, passando aqui para a gente refletir em mais uma passagem, da palavra de Deus. E aí, ontem eu estava lendo essa palavra, eu já tinha marcado, tá aqui, ó, toda marcadinha, tá vendo? Aqui. E eu marco assim porque me falou comigo naquele determinado momento alguma mensagem, que veio para o meu coração. Geralmente eu marco. E eu estava meditando nessa palavra, no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Essa passagem, ela vai falar sobre Jesus na sua própria cidade, em Nazaré. Nós sabemos que Jesus passou por várias cidades e muitas dessas cidades ele fez vários milagres, E ficou conhecido, principalmente Cafarnaum, onde Deus realizou grandes milagres. E quando ele chegou em Nazaré, ele começou a falar sobre a Escritura, ele começou a ler um texto da Escritura para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ali da sua cidade, de Nazaré, começaram a se admirar com Jesus, pela forma como Jesus ensinava, pela forma como Jesus falava sobre a palavra do Pai. E admirados com ele, começaram a abrir os ouvidos realmente para ouvir e tentar entender aquilo que ele falava, de maneira que todos podiam entender. Mas acontece que quando Jesus começou a falar da realidade daquele povo ali em Nazaré, do comportamento daquele povo em relação à fé, em relação à crença no Deus Todo-Poderoso, e que eles, de fato, não recebiam milagres como Cafarnaum, porque eles não tinham a fé em Deus que deveriam ter, aquele povo ali começou a se irritar com Jesus, a ponto de levar Jesus a um monte muito alto e querer tirar a vida de Jesus. Veja bem, o povo no começo, quando ele começou a falar as palavras que estavam escritas, admiraram a fala dele. Mas quando Jesus partiu para mostrar que através daquela palavra eles não estavam de acordo com a vontade do Pai, nosso Pai do céu, eles se irritaram com Jesus, se revoltaram com Jesus e queriam matar Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim é hoje. Às vezes você está na casa do Senhor, aí a palavra é boa, a palavra é de abençoar, a palavra é de dar vitória, aí você se alegra, você fica atento, porque você quer bênção. Mas quando a palavra vem para te corrigir, quando a palavra vem para te advertir, para te despertar, Aí você se irrita, aí você não quer receber, aí não é de Deus. Aí você fica contra o pregador, que muitas vezes não tem nada a ver. Às vezes a palavra que o pregador está falando é para ele também se corrigir, Porque quando nós falamos a palavra do Senhor, e o Senhor começa a revelar os seus mistérios através da sua palavra em relação à nossa vida, a vida do seu povo, Isso é revelação do Espírito de Deus para nós, não é nossa. E muitas vezes a palavra está servindo para a gente, primeiramente para a gente que está falando, e depois para o povo, para a plateia que está ouvindo. E Jesus ali começou a falar, olha, eu não fiz milagres, é como se Jesus quisesse dizer para eles, se eu não chegar a fazer milagres nessa cidade, a culpa é de vocês. Porque vocês não têm fé, porque vocês não creem no Pai, no Deus eterno, não creem no Filho de Deus, no enviado de Deus, que veio para salvar o mundo, que veio para curar o mundo, que veio para trazer o reino de Deus a vocês. Aleluia. E ali o povo começou a se enfurecer, com Jesus. E é assim também hoje na casa do Senhor, Às vezes não sai uma mensagem que você quer ouvir, aí você fica irritado. Ah, porque esse irmão só diz palavra de conserto. Ah, porque esse irmão só tem essa mensagem. Ah, porque muitas vezes você está precisando. É porque você está precisando. É porque você precisa mudar. É porque você precisa parar para refletir. Por que os milagres não acontecem comigo? Não acontecem na minha vida?
na vida da minha família? Por que os milagres não acontecem no templo em que eu faço parte? Porque muitas vezes o Espírito Santo está mostrando o caminho a seguir e vocês não querem. Por quê? Porque a palavra não está de acordo com a sua percepção, não está de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Amém? Só que a palavra de Deus, ela não vem, queridos, para suprir um desejo nosso. A palavra de Deus não vem para confortar o nosso ego. A palavra de Deus, ela vem para salvar, para curar, para purificar. A palavra de Deus vem para restaurar aquele que precisa ser restaurado. Vem para alegrar aquele que está triste. A palavra de Deus não é submissa a cada um de nós. Nós somos submissos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando para nós. Aleluia. E ali Jesus disse, olha, porque aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, cita Cafarnaum, que foi uma cidade que Jesus fez grandes milagres. E aí eu vou ler o texto para vocês entenderem como funciona, como era antigamente nos tempos que Jesus estava vivo e como é hoje depois que ele ressuscitou e está no meio de nós através do seu Santo Espírito. Aleluia. Nós não somos diferentes daquele povo. Muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem aceitar a palavra de conserto, a palavra de despertamento, de correção da parte do Senhor. Aleluia. E se pudesse, levava Jesus para matar também. É porque ele está conosco em espírito. Mas se ele tivesse presencial hoje, também queriam matá-lo por falar a verdade, por trazer o reino de Deus a cada um de nós. E eu vou ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, não é? Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Fala, Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito, aleluia. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Até aí estava tudo ótimo, porque o Senhor estava lendo a palavra. Glória a Deus. Jesus fechou o livro, olha, ele lê esse trecho e ali ele fecha o livro. E ali foi a vez de Jesus falar cara a cara com aquelas pessoas ali em Nazaré. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ou seja, Jesus estava falando dele próprio ali para aquelas pessoas, né? Que ele era um ungido de Deus, que veio para fazer tudo aquilo que ele falou, né? Para salvar, para libertar o oprimido, para salvar o pobre. Todos começaram a elogiar Jesus, vejam bem. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Porque Jesus ele tinha uma maneira especial de falar ao povo. Jesus era simpático, Jesus era agradável, Jesus era verdadeiro, era puro. Jesus não tinha, como é que eu posso dizer? Ele não era desagradável. Ele sabia por onde começar e por onde terminar, de maneira que chamasse a atenção do povo, que atraísse a atenção do povo para ele. E Jesus tinha essa técnica no falar, né? De mansidão, de atrair o povo para si. E aí, todos começaram a elogiá-lo por isso. Então, eles diziam, né? O povo dizia assim: Não, ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida,
vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E ali começaram a cobrar de Jesus milagres. Porque a fama de Cafarnaum chegou até Nazaré. Mas Cafarnaum soube valorizar o Filho de Deus. O povo de Cafarnaum tinha fé em Jesus, como Filho de Deus, como enviado, como Messias. Abraçaram o Messias como Salvador da sua vida. E por isso receberam muitos milagres da parte do Senhor. Porém, Nazaré começou já duvidando de Jesus. Depois que Jesus tinha lido aquilo tudo, falando acerca dele. Aí eles disseram: porventura esse aí não é o filho de José? Como é que ele é ungido de Deus? Por que ele está dizendo essas coisas? Se ele é o filho de José, filho de homem natural, como é que ele é o enviado de Deus? Né? Quando eles fizeram essa pergunta, é isso que veio na mente deles. Como ele faz aqui. E ele não é o filho de José, aí já duvidaram de Jesus como filho de Deus. Aí Jesus começa a falar em relação a essa dúvida deles. Aí ele faz: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado médico: cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Né? Jesus ali já estava entrando com os 2 pés naquele povo que estava ali lhe ouvindo. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. E aí Jesus começa a dizer: olha, é como se eu disse, eu fiz muitos milagres em Cafarnaum. E eu não sou nem de lá, eu sou daqui de Nazaré, não é? Mas só que na época do profeta Elias, também houve muitos milagres, mas não com o povo de Israel, né? Na vida de pessoas que estavam acerca ali de Israel. Porque quando o Senhor coloca uma viúva no caminho de Eliseu, né? No caminho de Elias, para ajudar Elias, poderia ser uma viúva lá da terra de Israel, né? Entre os israelitas, mas não. Ele mandou para uma viúva lá de Serepta, na cidade de Serepta, que não era da tribo de Israel. Então, assim, o que Jesus estava querendo dizer é que aquele povo em Israel não estava preparado para receber um homem de Deus, para ajudar um homem de Deus. Porque talvez não estivesse de acordo com a vontade de Deus, né? Fazendo o querer de Deus. E por isso não iria ajudar Elias. Aí, aquele povo, quando ouviu isso, entendeu a mensagem do mestre, né? Eles entenderam. E eles disseram: quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Vê, antes de Jesus falar em relação a eles, sobre a fé deles, sobre o comportamento deles em relação a Deus e a palavra de Deus, eles acharam Jesus maravilhoso, admiraram a forma de Jesus falar, né? Não tiraram os olhos de Jesus. Mas quando Jesus começa a falar para eles a verdade da falta de fé deles, da falta de confiança deles no Filho de Deus, eles se irritaram. Porque é assim, quando Jesus dar uma palavra de correção, uma palavra que você venha refletir em quem realmente você é, em quem realmente você confia, aí você se irrita, aí você não quer receber. Não é assim, irmão? É. Quando a palavra vem para botar a gente no lugar da gente, a gente fica com raiva. Porque foi assim com aquele povo. Aí quando a palavra começou a esquentar para o lado do povo de Nazaré, o povo de Nazaré disse: não, isso aqui não vai ficar aqui não. O Senhor não vai fazer isso com a gente não. Então,
Quando ouviram isso, tudo que estava ouvindo, né, da parte de Jesus, eles ficaram com raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus. Eles não convidaram Jesus para sair da sinagoga, não. Eles arrastaram Jesus. Veja bem, dada a violência que estava no meio daquele povo. Eles arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali de baixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora, né? Jesus conseguiu neutralizar aquela fúria daquele povo e passou por eles tranquilamente e foi embora, porque Jesus tinha poder para isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, querido Deus, Ele não faz milagres no nosso meio, porque o nosso coração não está aberto para ouvir a palavra dEle. O nosso coração muitas vezes só está aberto para ouvir aquilo que a gente quer, né? Que supra a nossa necessidade física, que supra a nossa necessidade emocional. Mas a palavra do Senhor é uma palavra que vem para curar a nossa alma, curar a nossa vida, não só as nossas enfermidades físicas, mas também as enfermidades espirituais. Esta era a prioridade de Jesus. Jesus veio para salvar, queridos. A cura é um benefício da parte do Senhor. Mas o propósito de Deus, através de Cristo Jesus, é a cura da alma. É a salvação da alma. Digamos que a cura física é um bônus que vem, aleluia, no propósito do Senhor nosso Deus. Porque o propósito de Jesus é salvar, é arrancar a nossa alma das trevas, é mudar a nossa vida, é nos preparar para que tenhamos direito a chegar no céu, a morar na cidade feita para nós lá no céu. Aleluia. Mas aquele povo ali não aceitaram a palavra do Senhor, não aceitaram as verdades que Jesus falara sobre eles. E por conta disso, Jesus não fez milagres naquele momento ali em Nazaré, porque aquele povo não aceitou ouvir a verdade de Deus. E é isso que acontece no nosso meio hoje. O Senhor está falando, o Espírito Santo está revelando o caminho a seguir, está revelando que precisamos mudar, está revelando que precisamos nos humilhar, está revelando que precisamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. E mesmo assim, muitas pessoas têm esse comportamento do povo ali em Nazaré, de arrastar Jesus, tirar Jesus do seu coração e tentar matá-lo. Oh, queridos, Jesus veio para salvar, né? Ele disse, olha, eu venho para dar vida a vocês, e é vida com abundância. Não é um pouquinho de vida, é vida em abundância. E eu quero que vocês tenham o melhor dessa terra. Gente, deixa eu tirar aqui, eu esqueço toda vez, para não estar me incomodando. Só um momentinho. Então, quando Jesus falou para aquele povo que eles precisavam de fato ouvir ali, né? Aquele povo não aceitou a palavra do Senhor. E mesmo assim, nos dias de hoje a mesma coisa. As pessoas não querem ouvir a verdade de Deus, elas querem ouvir o que eles são convenientes, né? O que é conveniente para ela é uma bênção. Tem pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, instituição em instituição religiosa, até que encontrem um lugar que eles escutem o que eles querem ouvir. E não é assim? Quando a palavra do Senhor vem e fere, né, o ego daquela pessoa, vem e fere o caráter daquela pessoa, vem e fere lá o pensamento daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa, ela começa a criticar a palavra de Deus. Ela começa a criticar os seguidores da palavra de Deus. Ela começa a criticar tudo da parte de Deus. Por quê? Porque não quer reconhecer seu erro, porque não quer mudar a sua vida, porque a palavra de Deus, o Evangelho fala que a palavra de Deus é poder e é transformação na vida do ser humano. Então, se as pessoas não estão dispostas a mudar para receber os milagres de Deus, elas vão continuar no mesmo erro, no mesmo deserto, vão continuar sem milagres. Porque Jesus, ele opera onde há fé, onde há aceitação da palavra de Deus,
onde há reconhecimento do ser humano que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar, que ele precisa realmente sentir necessidade de salvação, necessidade de libertação. E aquele povo ali em Nazaré, eles não quiseram ouvir a verdade em relação a eles, a maneira deles lidar com Deus e com o Filho de Deus. Queridos, Jesus, ele tem prazer em fazer milagres, sabe? Como ele fez em muitas cidades. Mas é como ele falou aqui na sua própria palavra. É bem verdade que o profeta, né? Ele não tem vez em sua terra. Muitas vezes, queridos, algum irmão da nossa congregação, né? Ele às vezes nos dá uma palavra ali, que é uma palavra de fé, é uma palavra realmente vinda de Deus, mas fere o nosso coração por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, e a gente não quer receber. E ali a gente recebe consequências por não receber a palavra de correção, e a gente sofre, a gente paga um preço, porque não quisemos dar ouvido à palavra de Deus. Não acontece o milagre na nossa vida, não acontece a transformação que a gente precisa, não acontece a renovação que a nossa alma precisa. Então, essa palavra aqui, ela me despertou, porque nós não estamos na casa do Senhor para ouvir o que a gente quer. A gente está na casa do Senhor para a gente ouvir o que a gente precisa para a nossa salvação. Então, guarda essa palavra nesta tarde, que Jesus está passando em Nazaré. Jesus está entregando uma mensagem a Nazaré. Abra o seu coração e receba a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela é perfeita e ela é agradável, porque é a vontade de Deus. Amém? Mesmo que essa palavra vá de encontro ao que você pensa, vá de encontro ao que você sente, vá de encontro a tudo que você vive, aceite esta palavra, porque é uma palavra que vai mudar a tua vida. É uma palavra que vai transformar você de dentro para fora. A palavra do Senhor diz que quando a gente recebe esta palavra, o Espírito Santo entra em nós. E aí existe uma fonte em nós que ela corre, né? Que ela jorra água de dentro para fora. E essa água que jorra de nós de dentro para fora alcança outras vidas que também serão uma fonte de água viva na presença do Senhor. Aleluia. Aceite a palavra do Senhor. Não estamos aqui para ouvir aquilo que queremos. Estamos aqui para ouvir aquilo que precisamos para a nossa salvação. Amém? E Jesus saiu ali de Nazaré sem fazer um milagre, porque aquele povo não foi capaz de reconhecer Jesus como filho de Deus, porque eles duvidaram quando perguntaram, não é esse o filho de José? Ali já começaram a duvidar de Jesus como filho de Deus. Não duvide de Jesus, não duvide da palavra de Deus. Se ela veio para correção, recebe de glória ao Senhor. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Deus é como um pai que vê um filho errando e corrige. Aleluia. E muitas vezes aquele filho é tão rebelde que ele permite que aquele filho ele passe por uma situação difícil para que entenda, aleluia, que precisa mudar, que precisa ter correção, que precisa ter restauração. Aleluia. Não estamos na casa do Senhor para ouvir aquilo que o nosso coração quer ouvir, que é o nosso ego deseja. Estamos na casa do Senhor para sermos consertados, para sermos tratados pela palavra do Senhor. Eu sempre digo e dizia na igreja que a casa do Senhor é uma oficina de Deus. É ali onde somos curados, renovados, tratados. É ali onde somos libertados. É ali onde o Senhor se revela para nós com cura, com milagres. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Não seja como o povo de Nazaré. Aprenda a ouvir o que Jesus tem a falar para você. E receba de coração. Se for para corrigir, que haja correção. Se for para libertação, que haja libertação. Quantas vezes estamos em pecado? Não é verdade? Quantas vezes estamos em pecado ali caladinhos, mas o Espírito que nos conhece sonda tudo
Muitas vezes revela através de uma palavra, através de uma mensagem, o nosso pecado. E muitas vezes as pessoas estão em pecado e não querem receber a palavra, não querem receber a correção e ainda fica acusando o pregador de fofoqueiro. Aleluia. Quando é Deus que revela o que está escondido, o que está podre, o que está fedido, porque Ele quer que você seja limpo, porque Ele quer que você esteja preparado para ouvir o som da trombeta soar e você subir e não ficar neste mundo. Aleluia. Então, queridos, receba esta palavra. Jesus, Ele quer sim fazer milagres. Mas Ele, primeiramente, Ele quer que a nossa alma esteja purificada, limpa, santa, para que tenhamos direito ao céu. Amém? As curas e os demais milagres é um bônus que vem com a nossa salvação. Porque Ele é misericordioso, Ele é bom, porque a gente não merece. Mas Ele é bom, Deus é bom, é tão misericordioso que Ele vem nos cura, vem nos, nos sara, aleluia, o físico, nos sara o psicológico, o emocional. Porque a missão de salvar a alma já foi feita lá na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. As demais coisas é como Ele diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos acrescenta. Mas primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus, que é o mais importante. O mais importante, aleluia, é a salvação da nossa alma. E as demais coisas Ele vai nos acrescentando. Aleluia, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Não é porque merecemos, nenhum de nós merecemos nada da parte de Deus, porque o nosso coração é mau. Nós pensamos mal, nós sentimos mal, nós nos comportamos mal, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, queridos. É a misericórdia de Deus. Então que nesta tarde você aprenda com aquele povo de Nazaré que a gente precisa ouvir também aquilo que não nos agrada. Precisamos ouvir aquilo também que nos faz chorar, que nos faz cair, sabe? De um salto, de um trono, que nos faz recomeçar do zero, contanto que a gente possa subir ao céu. Amém? Que Cristo Jesus fique contigo nesta tarde e possa fazer você meditar nessa palavra que eu acabei de ler para vocês e comentar. Porque Ele é bom. Ele é bom e a gente precisa ter o ouvido atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E assim que fala em Apocalipse, né? Quem tem ouvido, ouça. Para ouvir, né? O que o Espírito diz às igrejas. Nós somos igreja do Senhor. O Espírito Santo está falando com você nesta tarde. Paz do Senhor, amo todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira. Um bom começo de fim de semana pra gente, né? Sexta, sábado, domingo, que sejam dias abençoados na presença do Senhor. Receba a palavra do Senhor, mesmo que ela te faça chorar, mesmo que doa. É um remédio para curar a tua alma, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.